Então, agora, o próximo palestrante, a gente vai falar sobre a terapia dos três fluxos. O palestrante é Cleibston Rocha, de Goiânia. Ele tem formação de eletricista. Ele também é técnico em eletrônica industrial pelo Senai. Tá? Ele é psicanalista clínico pela Sociedade Internacional de São Paulo. Pós-graduado em docência do ensino superior pela Faculdade Einstein de Brasília. Pós-graduado em homeopatia. Graduado em psicologia, participação ativa como voluntário em 2014 e em trabalhos terapêuticos no Hospital Psiquiátrico da Casa de Eurípides, aqui em Goiânia. Seja muito bem-vindo, Cleibson, queremos te ouvir. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu brinquei com a minha esposa esses dias, que eu disse assim, a sensação que eu tenho é que eu vou num congresso de bruxos. Né? E aí eu escuto aqui de alguém, né, uma aula formidável da Elida Rios. Não, cabelo, uma foto. Aí vem o outro colega, né? Não, consciência de cura. Aí eu disse, gente do céu, nunca me senti tão em casa. Bom, terapia dos três fluxos da energia humana. Quando nasci, fui desenganado pelos médicos lá no Nordeste. Eu sou paraibano, estou aqui há 18 anos. E saudações. E aí depois eu adoecia, ia para o hospital, fazia exame, nada, voltava para casa, depois adoecia, ia para o hospital, fazia exame, nada. Aí gente que estava com algum problema chegava perto de mim, eu desmaiava, levava para o hospital, fazia exame, nada, a outra pessoa melhorava. E foi assim a vida, até que eu decidi, lá pela adolescência, investigar e passei a fazer uso consciente do pensamento, pensando na força do bem, sem nenhum parâmetro filosófico ou religioso. Isso foi em torno de uns 5 anos, uma vez por semana. Eu penso que alguma coisa aconteceu no caminho do pensamento, no momento que eu fazia esse exercício de pensar na força do bem, porque eu fui me sentindo bem e aquilo foi funcionando como um remédio. E eu fui fazendo, e assim foi, até que, uns 10 anos para frente, eu fui percebendo que quando eu pensava nessa força, nessa energia do bem, e de maneira consciente, 2 comportamentos fisiológicos aconteciam. Que esses comportamentos estão nesse primeiro texto da terapia. Era uma espécie de pulsação na glândula pineal, que está no centro do nosso cérebro. E um outro comportamento fisiológico era a ativação das glândulas salivares, acompanhado de uma sensação de paz, de bem-estar. E com os olhos fechados, eu via um foco de energia azul se formando bem à frente da minha testa, a aproximadamente uns 10 a 15 centímetros. E esse foco, ele esvaía. Eu pensava, até então, naturalmente, que essa percepção dessa energia azul seria a luz do sol que estivesse no fundo do olho, e que aquilo era um processo natural. Até que aqui em Goiânia,
participando de um grupo de estudo e concentração, também uma vez por semana, alguém me falou que quando eu ia para esse estudo, dava um sono bom nas pessoas e uma calma. E quando não ia, isso não acontecia. Essa observação dessa colega, uma terapeuta ocupacional, foi muito importante para mim. Porque a partir desse instante, eu passei a investigar isso. Porque até então, esse processo fazia bem para mim. Mas uma observação de uma outra pessoa, durante 6 meses, e aí foi quando, nessa época, nem imaginava em ser terapeuta, as pessoas começaram a me procurar para eu ouvi-las. E elas falavam que se sentia bem. A partir desse instante, eu passei a sentir 3 movimentos energéticos em mim, durante a escuta a essas pessoas. Eu tinha já estudado um pouco de chakras, mas não era algo que pudesse correlacionar em termo minimamente descritivo. Também tive a oportunidade de fazer uma formação em Reiki, e o modus operandi desse momento, eu vou chamar de momento, parafraseando Moreno, um psicólogo e psiquiatra, pai do psicodrama, chama de momento. Então, esse momento era interessante porque acontecia 3 fluxos de energia. Um correspondia à região do estômago, um fluxo de energia. E ele descia até os pés. O outro fluxo de energia era do estômago, saindo pela boca, através do bocejo, pelos olhos. E outro fluxo de energia era uma espécie de corrente elétrica, microcorrente elétrica, que subia pelos meus pés, acompanhando os neurônios, e saía pelo alto da cabeça. Ponto. Era tudo que eu tinha. E eu estava assustado nessa época, porque para mim era muito novo. E se fosse algo que já tivesse escrito sobre isso, para mim seria mais tranquilo. Mas não. E foi acontecendo os casos que as pessoas foram procurando. Dentre os casos, durante esses primeiros 5 anos, já aqui em Goiânia, nós tivemos um deles que está escrito nesse livro. Eu estou procurando resumir para atender pontos importantes que eu considero devido ao nosso tempo. Mas um dos casos que está aqui nesse primeiro texto, e qual é o objetivo desse primeiro texto? Esse primeiro texto foi depois de mais ou menos 5 anos de prática. Aí eu iniciei um processo de investigação sistemática aqui próximo, na cidade de Pirinópolis, atendendo sexta, sábado e domingo por 2 anos. Esse primeiro texto é o resultado desse momento, 2 anos, atendendo e escutando as pessoas. Um dos casos aqui nesse livro foi o seguinte: a pessoa com efizema pulmonar pediu atendimento. Como que eu atendo? Eu concentro meu pensamento na totalidade, que é a pessoa, o ser humano que está ali na minha frente. Partindo do princípio de que o pensamento é uma onda eletromagnética. Nesse momento, acontece 3 procedimentos. Esses 3 procedimentos que eu estou trazendo para esse momento agora da palavra, eles só foram organizados, compreendidos minimamente, uns 15 anos para frente.
Quais são esses 3 procedimentos que estão citados no terceiro livro? O primeiro procedimento, eu busco a sincronicidade de campo com a pessoa que está ali na minha frente. Sincronicidade, partindo de qual princípio? Da eletricidade que nos constitui também. E como princípio da física, por onde passa uma microcorrente elétrica, gera-se um campo eletromagnético. Eu estava diante de um fenômeno que eu não sabia o que era. Então eu precisei associar vários conhecimentos e abdicar de outras leituras para eu não ser envolvido pela própria leitura. E como eu estava diante de algo que estava me trazendo um espantamento, eu tinha a minha consciência e tinha a pessoa à minha frente. Então, o que havia de mais precioso para mim naquele momento era a palavra da pessoa. Antes, durante o atendimento, o que ela sentiu, e depois do atendimento. Era tudo o que eu tinha nesse instante. Então, esse pensamento, ele busca conscientemente a sincronicidade de campo com a pessoa. Havendo sincronicidade, hoje, eu já posso relativamente afirmar, havendo sincronicidade de campo, a partir desse instante, nós iniciamos o segundo procedimento, onde eu continuo fazendo a gestão da sessão, mas quem passa a me transmitir todas as informações naquele momento é esse campo de força da pessoa. A esse campo de força, ele vai resultar mais à frente no segundo livro, que eu chamo a força inteligente do amor. Nesse momento, que é esse livro, o segundo texto. Nesse momento da sincronicidade, o que é transmitido do campo da pessoa para o meu campo de força é o que eu chamo de PBs, pesos bioeletromagnéticos. Quero fazer uma observação aqui nesse instante. Lá no início, onde eu estava no apuro, tentando compreender esses fenômenos, eu recebi uma palavra de um médico, que ele foi, dentro da verdade dele, eu até compreendo, mas não quero resumir isso, a palavra dele em si enquanto profissional, porque nós vivemos numa sociedade e nós aprendemos e transmitimos crenças limitantes. E uma das crenças que ele afirmou naquela época era se eu não estava inventando a roda. Bom, do início da invenção da roda para os dias de hoje, a roda já sofreu muitas melhorias em todos os sentidos. Então, nessa trajetória, eu saldo o Jacob Levi Moreno, pai do psicodrama, que diz que, quando nascemos, toda a teoria de personalidade dele foi baseada na observação nas crianças. Quando uma criança nasce, ela nasce com a espontaneidade e com a criatividade. Quando a gente vai perdendo a espontaneidade e a criatividade, nós vamos adoecendo, a partir das crenças limitantes. Então, foi uma observação interessante desse colega, e que, ao contrário, me fez reagir positivamente e continuar investigando. Esse segundo procedimento, quando há transmissão dos PBs, é algo muito interessante.
A cada atendimento que eu vivencio, eu aprendo. Porque naquele momento eu desconfiava, tinha uma hipótese, de que se havia um nível de energia e de corrente elétrica que nos constitui, que pudesse compreender com uma certa profundidade e respeito a totalidade do campo de outra pessoa, somos nós mesmos, cada um de nós. Aqui, nós conversaríamos dia e noite, falando sobre a inteligência dessa força que somos, a interação, a comunicação que há entre consciência, emoção, bioquímica, uma verdadeira orquestra da vida, da existência. Nesse momento da transmissão desses bebês, que é o segundo procedimento, é mapeado. Quando eu atendo uma pessoa, eu vou permitindo que cada peso bioeletromagnético que está nela, que é dela, pertence a ela, faz parte da história dela, eu permito suavemente a impressão no meu campo. E permito também o registro suave no meu corpo físico, de maneira milimétrica. Tamanha perfeição a engenharia energética, fisiológica e consciencial de cada um de nós. Inclusive a natureza da dor. Se é uma dor pulsante, se é uma dor que arde, inclusive isso. O terceiro procedimento é a retirada suave e gradual desses pesos bioeletromagnéticos e a investigação. Precisamos investigar o que está causando esses pesos bioeletromagnéticos. Tem casos que a pessoa já está tomando calmante ou está na iminência de, porque ela sente, tem a sensação, como foi falado aqui, ela sente o incômodo no físico, mas os exames médicos ainda não conseguem registrar. E é com alegria que a gente escuta aqui o trabalho da Rios e os demais terapeutas, pesquisando, avançando, trazendo parâmetro, trazendo resultado. Por que isso é importante, essa retirada gradual, suave e a investigação? Porque nós estamos numa nova era. Aquilo que era mais teoria, mais palavreado, física quântica, hoje não. Hoje já está sendo mais presente. E o parâmetro da física quântica é de que a consciência atua e modifica o comportamento dos elétrons. A investigação desses pesos bioeletromagnéticos é importante porque, como estava falando, a pessoa vai no médico, o exame não dá nada, mas ela sente. Como que fica a mente dessa pessoa? A depender do estado emocional dela. Nesse momento da terapia, nesse caso específico, ela pode, inclusive, aprender a se conhecer corporalmente, a avaliar suas sensações,
e investigar o que é que pode estar ocasionando isso. É algo individual na relação com as pessoas, com o meio ambiente? É algo do átomo familiar, do átomo social? É uma crença limitante? É um conflito existencial? Porque se for um conflito existencial, por exemplo, vai ser que é tirado aquele peso bioeletromagnético. Ela vai sentir um alívio. E isso é aprendizado corporal. Mas é preciso avançar num processo de psicoterapia. Porque quando a consciência dela enxergar e ressignificar, aí não vai mais gerar esse peso bioeletromagnético. E há aí também o nascimento da consciência dela. Em regra, são esses 3 procedimentos que eu trouxe para esse momento, para a gente dar andamento à nossa palavra. Nesse livro, um caso aqui em Goiânia, como eu estava falando agora há pouco, de efizema pulmonar. E após 10 minutos de atendimento, o Senhor colocou pela palma das mãos, entre os dedos e debaixo da unha, a nicotina do pulmão. Ele exonerou, ele expurgou. Antes deste caso, muitos casos. Estou citando este, porque ele foi um determinante na minha vida, porque eu fiquei assustado da maneira como esse Senhor ficou me olhando. E isso me fez me matricular no curso de psicologia para investigar as possibilidades de interação entre o emocional e o corpo físico. Na segunda-feira ele foi ao médico e após exame o médico constatou que o pulmão dele estava enxuto. E durante todo o sábado ele pôs essa nicotina para fora. Esse livro, o segundo, 5 anos de trabalho e de investigação. Eu queria saber agora se eu tinha algum poder sobrenatural. Era isso que eu queria saber. E eu não queria ouvir de ninguém. Eu não queria ler em nenhum lugar. Porque quem estava passando apuro naquela época era eu. Então eu queria saber. E a única forma que eu poderia saber, na minha concepção, era a palavra da pessoa. Porque ela que estava buscando, não fazia sentido ela escamotear a verdade. Então, esse segundo texto, ele representa 5 anos de atendimento e de escrita do que as pessoas falavam. E uma primeira constatação foi que esses 3 fluxos de energia, do estômago para baixo, do estômago para cima, da cabeça aos pés, sistema nervoso central e periférico, ele passou... As pessoas passaram a relatar com o andamento das sessões. Algumas pessoas tiveram a capacidade de sentir esse processo nelas, mas sem a atuação do terapeuta, elas mesmas sentindo isso. Daí a autorregulação do processo desses 3 fluxos de energia. Tem um caso nesse livro que eu estava com o pai do rapaz no entorno de Brasília, a uns 200 quilômetros daqui. E ele parou o carro e falou: me fala sobre essa terapia. Quando ele começou a falar da terapia, o filho dele estava internado aqui em Goiânia,
com câncer na cabeça. Uma parte do câncer na parte superior. Eu pedi para ele pensar no filho. Quando ele pensou no filho, não é à toa que eu peço, ele é o pai. Ali tem genética, ali tem emoção, ali tem desejo, ali tem a força de um pai. Quando ele pensou no filho aqui em Goiânia, eu senti essa região que eu chamo de primeiro fluxo, do estômago para baixo, toda tomada de um peso bioeletromagnético. E aí eu falei para ele, olha, a despeito do diagnóstico na cabeça, segundo esse trabalho que eu ainda estou desenvolvendo, constatei um peso bioeletromagnético em toda a região do estômago para baixo. Na segunda-feira ele chega na empresa para mim e fala, Glebson, os médicos tiveram que verificar melhor e a origem do câncer é na região visceral. 10% de chance. E ele pediu para eu ir lá olhar o filho dele, um adulto. Fui, expliquei, eu, o pai, a mãe e o rapaz. Expliquei a técnica e o rapaz consentiu. Foi feita a técnica. Disso que eu senti, houve desbloqueio dessa região, houve absorção de energia na região do tórax. E quando eu pus a mão no frontal, o rapaz parecia que estava... Imagina uma pessoa com muita sede. Um fluxo de energia da minha mão para a testa dele. No outro dia, o pai pediu para eu ir lá olhar. O rapaz estava andando, já almoçando, na terça-feira. Na quinta, a médica fez novos exames, a melhora foi para 80%. Deu alta para o rapaz, para ele fazer a químio dos 20%. Um mês depois, o pai chega e fala, olha, vai para São Paulo fazer transplante de medula. Na cabeça zerou, nas vísceras. Eu pedi para aguardar mais uns 30 dias. E depois de 30 dias, zerou o câncer. O pai ficou assustado e, de acordo com essa terapia, a hipótese que eu tenho é que a energia, a técnica eu apliquei, mas a hipótese que eu tenho é que a energia de refazimento do filho saiu do pai que estava ali ao lado. Qual o resumo desse livro, A Força Inteligente do Amor? É que eu constatei que eu não tenho poder especial. Pode parecer simples para vocês. Para mim, naquela época de agonia, não foi. E foi importante constatar isso. Mas se não é, baseado em quê? Baseado em casos semelhantes. Uns melhoraram, outros não, e outros se curaram. E teve algum parâmetro, sim, a intensidade da interação entre esses fluxos de energia. Então hoje é possível, já acontece hoje no consultório, eu atendo como psicólogo e atendo como terapeuta. Como terapeuta, eu aplico essa técnica e graças à FENAT,
eu aplico essa técnica e faço uso também de algumas homeopatias para dar um suporte emocional e mental. Mas hoje aqui em Goiânia, com essa técnica, a pessoa chega e mesmo sem ela falar nada, é possível, havendo o primeiro procedimento, a sincronicidade de campo, é possível localizar pesos bioeletromagnéticos, é possível localizar, é possível mensurar se a pessoa já sente dor. Isso significa que já tem ação no nervo, no físico, e a depender do caso, dali eu já peço para ela ir em tal médico daquela área. Hoje isso já acontece. Em 10 anos, houve 5 casos onde, durante o atendimento, o coração da pessoa estava prestes a uma parada. Ela veio para outra situação, mas durante o atendimento, por isso que eu chamo a força inteligente do amor. Esse amor eu entendo como o desejo da própria pessoa de viver, seja a história dela qual for. Mas nós temos uma força pela vida. E inteligente, porque durante a transmissão dessas informações, é impressionante a precisão dessa comunicação energética. E a depender do caso, hoje eu já peço para a pessoa, sugiro a pessoa ir no especialista daquela área, para saber que nível de interação com o físico está. O último livro é o mesmo, só que com outra capa. Esse livro é onde eu falo sobre a hipótese do que causa esse campo bioeletromagnético, que é preciso investigar. É preciso investigar. Essa semana no consultório, depois de 8 meses de trabalho de psicoterapia com o rapaz, onde é identificado pesos bioeletromagnéticos na região occipital e que ele sofria de hipertensão arterial. Só que o cardiologista falava para ele, olha, não tem razão nenhuma, fisicamente falando, para você ter hipertensão. E ele tem uma alimentação espetacular. Ele é atleta maratonista. Mas o que aconteceu? A terapia dos fluxos aliviava esse peso bioeletromagnético. E continuamos a investigar se tinha alguma causa existencial. E essa semana, ele conseguiu enxergar que a maneira como ele via a vida, a relação conjugal, o trabalho, provocava uma tensão nele e, como resultado, a hipertensão arterial. Como ele deu um salto de consciência, ele ressignificou, a hipertensão arterial zerou. Isso, menos de 15 dias, essa notícia. Então, nesse sentido, é preciso investigar qual a causa do peso bioeletromagnético. Em que me baseio para investigar? Tem um homeopata que faleceu recentemente, um expoente mundial chamado Sankaran, Rajan Sankaran. Ele escreveu um livro de quase 1000 páginas chamado Sensação, que é uma linguagem não lógica, mas que está mais próximo da verdade de cada um de nós. Interessante que o Sankaran, ele percebeu que as pessoas adoecem porque o estresse aumenta. Mas por que o estresse aumenta? Porque o organismo como um todo não consegue
consegue dar uma resposta adequada ao que lhe chega. E com isso eleva o estresse. E por que não consegue dar uma resposta adequada ao que lhe chega? Porque existe uma distorção da percepção da realidade. E essa distorção da realidade vem de onde? É a maneira como cada um de nós enxerga e lida com as questões. Pois cada um de nós é constituído de crenças, e algumas delas limitantes. E a crença limitante, ela produz um pensamento disfuncional, de ordem que, até que haja uma desconstrução, uma ressignificação disso, eu vou enxergar a realidade de maneira distorcida. Dialogando com Alberto Ellis, um psicólogo americano da década de 70, ele também teve um insight muito interessante. E ele diz assim: que as pessoas sofrem ou se alegram não é pelo que acontece. Não é pelo que acontece. É pela interpretação que fazemos daquilo que acontece. Olha que interessante. Que interessante. Então, em tese, não enxergamos com os olhos, enxergamos com o pensamento, que vem do mais profundo de nosso ser, que é a consciência. É nesse sentido que eu investigo, após identificar os pesos bioeletromagnéticos, durante o atendimento, nós vamos investigar qual a origem, se é de ordem orgânica, se é de ordem existencial, se é, inclusive, uma capacidade dessa pessoa captar os estímulos do ambiente. Eu vou pedir a Adeilde sobre aqueles 2 vídeos, se é possível agora. Tem 2 vídeos muito interessantes. Durante o desenvolvimento desse trabalho, em torno de uns 20 anos, eu não tive tempo de registrar com minha própria escrita os relatos. E aí eu pedi às próprias pessoas que, se elas quisessem, escrevessem lá no site. E tem lá vários registros. Vários. Uma demanda para estudar, para investigar. E alguns vídeos. Um deles é interessante. Há um bom tempo atrás, não sei se 5 ou 10 anos, eu fui na Paraíba visitar minha família. E de lá eu fui na praia, norte da Paraíba, litoral norte. Quando eu cheguei lá na praia, eu deixei o carro e fui para o mar, umas 5 horas da tarde. Quando eu estava caminhando para o mar, eu senti o terceiro fluxo de energia. É uma sensação tão agradável, é uma microcorrente elétrica que parece que traz um bálsamo para o sistema nervoso. Só que eu senti de uma maneira intensa, e pela prática do trabalho, eu pensei, como assim? Alguém por aqui? E olhei ao redor. E a uns 15 metros de distância, mais ou menos, seu Antônio, um pescador. Olhei para ele, tinha uns 4 a 3 anos que eu não ia lá. Aí, pela prática desse trabalho, alguma coisa ali aconteceu. Fui até ele e perguntei: seu Antônio, tudo bem?
E aí ele falou, não. Há uns 6 meses eu tenho febre todos os dias às 5 horas. Há uns 6 meses não consigo me alimentar direito. Também não estou dormindo bem. E sua esposa foi chamar a rezadeira. Lá é próximo a uma aldeia e foi chamar a rezadeira. Falei para ele, seu Antônio, eu estou desenvolvendo um trabalho e se o senhor quiser, eu posso ir na sua casa às 8 horas da noite. Pode? Pode. E assim foi. Mas, pela prática do trabalho, alguma coisa ali aconteceu. Eu não sabia o que era, mas alguma coisa boa aconteceu. Quando eu cheguei lá à noite, ele falou que não teve febre e que já preparou um peixe e comeu com farinha. Fez um peixe no carvão. Fiz a sessão de terapia com ele, dos fluxos de energia. No outro dia, fui lá. Ele falou que dormiu. Fiz novamente naquele dia. E falei para ele o seguinte, bom, eu vou embora para Goiás, daqui a 2 anos eu volto. A gente pode gravar um vídeo para o senhor falar como que vai estar? Aí ele disse, sim. 2 anos depois, 2 ou 3 anos, é que acontece esse pequeno vídeo, ele relatando o que houve. Estamos aqui tentando colocar o vídeo, viu? Certinho. E se não, tem no site também. Como é? Glebston Rocha. Tem acesso à internet aí? Tem. O site é esse, ó. Esse aqui. E os vídeos estão lá também. Enquanto ela encontra ali, vou relatar o segundo vídeo, tá ok? O segundo vídeo, uma pessoa aqui de Goiás submeteu a uma cirurgia de retirada de vesícula. Uma cirurgia que deveria uns 40 minutos de duração. Foi mais de 3 horas. Resultado, o médico colocou um dreno aqui do lado direito e falou para ele que se em 3 dias não diminuísse a drenagem, teria que reabrir a cirurgia. O cunhado dele, meu amigo, advogado, levou ele para eu atender. Atendi. Houve comunicação entre os fluxos de energia e o sistema dele transmitiu informações dos pesos bioeletromagnéticos. Falei para ele, olha, houve interação. Houve interação e muito provavelmente você vai ter uma melhora. Qual o tanto da melhora? Não sei, porque o organismo ali está vivo, está trabalhando constantemente. No sábado isso, sábado à tarde. No domingo ele me liga dizendo que o dreno de 300 ml por noite caiu pela metade. O dreno. E atendi ele na nossa casa no domingo. Ele é de Bom Jesus de Goiás, aqui em Goiás. Atendi no domingo à tarde às 5 horas. E esse caso foi interessante. Ele deitou lá na sala, na maca, fez aqueles procedimentos que é pensar naquela totalidade de ser que está à minha frente. E chegou o momento da interação que eu abri os olhos. Por que eu abri os olhos? Porque para além dos 3 fluxos que eu relatei, eu senti, onde estava o dreno aqui nele, eu senti como se tivesse acontecido uma saída de ar. Porque eu senti aqui
mas sendo nele uma espécie de uma força magnética. E abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi que ele estava passando a mão na lateral dele. Quando terminou, eu relatei para ele e perguntei: tal momento eu vi você passando a mão na sua lateral. Ele disse: pois é, eu senti algo ali do dreno e fiquei com medo se o dreno tinha sido expulso. Aí eu falei: olha, houve isso e isso. Como é que você está? Ele disse: me sentindo bem. 3 dias depois, mais ou menos, ele me liga pedindo por tudo para ele fazer esse vídeo e que podia colocar na internet. É quando ele faz o vídeo, onde o organismo dele expulsou o dreno. Então, com isso, eu pude... A gente vai tentar compartilhar os vídeos no grupo do Congresso, para todo mundo assistir depois, que a gente não está conseguindo compartilhar. Para aí, né? Tem o celular aí? Eu vi no computador. Sim, excelente, excelente. Só que não pode tirar daqui. Eu vou virar aqui. Pode virar. Deixa eu... Tem uma caixinha de som. Lembrei, só para descontrair, lembrei Consciência de Cura, que no segundo livro, A Força Inteligente do Amor, eu trabalho esses temas. O pensar no amor. E como que começou isso? Lá em Pirinópolis, eu percebi que quando eu estava atendendo a pessoa e eu pensava nessa força, o fluxo acontecia. Mas quando eu passei a pedir para ela pensar no amor, intensificou. E aí eu fui estudar Arambeck, um psicólogo que desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental. E o eixo da terapia cognitivo-comportamental é pensamento, emoção e comportamento. Comportamento externo ou comportamento interno. Essa caixa de som não está saindo. Não, ele não está saindo do som. Não está saindo som na caixa. Botaram a caixa e não deu certo. Trocaram a caixa, mas está tudo certo. Estou aqui para falar para vocês o quanto valeu para mim, né? E para recomendar, né? Para recomendar que essa aplicação dessa terapia é muito vasta. Meu nome é Lindomar Pereira, eu sou da cidade de Bom Jardim de Goiás, sou secretário municipal de meio ambiente, né? E estou aqui para falar de uma experiência nova, de uma experiência a qual eu vivi, né? Que é a terapia, né? Dos 3 fluxos de energia humana. Né? É uma terapia aplicada pelo nosso amigo Gladstone Rocha, terapeuta, né? Da cidade de Goiânia. Então eu estou aqui para contar o que aconteceu comigo, né? Eu fiz uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia relativamente simples, mas que eu tive uma complicação durante a cirurgia, né? A vesícula chegou a estourar e aí eu tive um problema muito sério as pedras, né, caíram dentro do organismo até o médico conseguir tirar. Uma cirurgia que dura normalmente 40 minutos, nós aí tivemos quase 5 horas de cirurgia. E essa cirurgia eu fui obrigado a usar um dreno, né, em uma bolsa de colostomia, aonde estava saindo o líquido e a gente tinha que fazer a medição da quantidade de líquido que saía, né? A bilis continuou sendo produzida e estava sendo jogada pelo dreno.
E a gente já estava com 15 dias de cirurgia, uma complicação muito grande, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo, porque não parava, não diminuía essa secreção. Então o médico já tinha dado o diagnóstico de que teríamos que fazer uma segunda cirurgia, né? E a gente muito preocupado, fomos até Goiânia, eu estava me recuperando na cidade de Anápolis, e aí o meu cunhado, que é o Marcelo, ele me convidou a conhecer a terapia aí aplicada pelo nosso amigo terapeuta Glebston Rocha. E aí eu fui lá, né, para ver e fazer a aplicação. E essa aplicação foi válida demais, porque eu fiz a aplicação no sábado à tarde, no domingo de manhã a gente já mediu, já tínhamos caído 150 ml de secreção que estava saindo. Então foi assim, muito válido, muito bacana. E aí eu retornei na semana seguinte e essa secreção chegou a baixar para 100, 70, né? E hoje eu estou aqui já com 23 dias de cirurgia e graças a Deus, como vocês podem ver, eu não tenho mais o dreno, né? O organismo já expulsou, não uso mais a bolsa, né? Já estamos aí na fase final de cicatrização. Então eu achei muito interessante a terapia, né? Estou aqui para falar para vocês o quanto valeu para mim, né? E para recomendar, né? Para recomendar que essa aplicação dessa terapia é muito válida, né? Seja ela para a saúde, seja ela para problemas emocionais, problemas psicológicos, né? E tá aqui, eu estou fazendo até um estudo, né, para conhecer um pouco mais a terapia, né? Eu conheci esse terapeuta, o Glebston Rocha, ele já está fazendo, esse é o segundo livro, já está fazendo o terceiro, né, trabalhando e explicando o que seria essa terapia, né? Então, como eu já disse, eu recomendo a todos vocês, né? E quem quiser conhecer um pouco mais, é só entrar no site www.glebstonrocha.com.br e lá você terá todas as informações, o endereço para que você vá fazer sua consulta, né? Fazer perguntas ao terapeuta. Então está lá tudo à disposição no site. Então mais uma vez eu recomendo, né, que vocês vão conhecer essa terapia, tá bom? Ok? Muito obrigado a vocês e boa sorte. Então, nós estamos aqui com o seu Antônio, da Barra do Camaratuba, que teve contato com a terapia dos 3 fluxos da energia humana há 3 anos e meio atrás, mais ou menos. Eu fiz aqui, você chegou aí, eu estava aqui desesperado. A minha esposa disse, eu disse, olha, minha filha, eu vou morrer, eu não resisto não. Porque para médico eu ia, quando chegava o médico me dizia, você não tem nada, eu não sei o que é que você tem, eu não vou passar remédio, eu não sei o que é que você tem. E fiz todo tipo de exame que mandaram fazer, eu fiz, nada acusou. Aí um dia eu estava aqui desesperado e a mulher saiu para chamar uma pessoa para me rezar. E quando você chegou, que eu lhe vi na esquina, eu senti aquele negócio sair de dentro de mim e se abriu e eu senti aquele alívio. Quando você chegou, disse, Antônio, como é que está? Antônio, eu não estou bem. Aí você disse, dá licença, eu botar a mão na sua cabeça. Pois não, aí bora, tem a mão na minha cabeça. Você botou a mão na minha cabeça e eu senti aquele negócio se abrir de mim e eu fiquei aliviado. E já foi comer um peixe? Já fui fazer um fogo de carvão e assar um peixe para comer, que eu estava sem comida. E no mesmo dia a febre já desapareceu? No mesmo dia já desapareceu a febre, não tive mais febre. E nem dor de cabeça. E estou curado. Dormi a noite toda e estou curado, graças a Deus. A paz de Deus e você. Da terapia dos 3 fluxos da energia humana. E você fez comigo. Eu agradeço ao senhor por esse vídeo, tá? Então era um mal-estar no fígado, nos rins, né? Mas que os médicos não constataram nada pelos exames. Não constatava nada. E depois da terapia, uma sessão, voltou a se alimentar bem. E só você fez 3 terapias comigo, graças a Deus. Foram 3 sessões. Foi, eu fiquei bom. Então eu agradeço. Curado, em nome de Jesus e de Maria Santíssima. Agradeço. Eu quero só uma consideração final, agradecimento, né,
a FENAT, essa guerreira que é a Adeilde, eu percebi um preconceito muito grande na faculdade de psicologia e não consigo encontrar que aquele é culpado, aquele outro, não. Nós que construímos essas crenças limitantes e nós precisamos desconstruir com trabalho, com honestidade. Hoje aqui em Goiânia é uma questão de honra para mim manter um consultório de psicologia. Eu sou apaixonado pelo processo de psicoterapia, sei a importância, sei o valor, e mantenho também um consultório de terapia, atuando filiado à FENAT. Acabei ontem de ver uma série Outlander, que é um momento lá da Escócia, quando era colônia da Inglaterra, e tem uma personagem lá, uma mulher, que ela é a curandeira daquele povo, com ervas, com palavras. Então, essa luta, ela é grande, vem de muito tempo e vai muito para diante. Mas são casos como esses de hoje, os nossos colegas aqui falando, trazendo resultados, a física quântica, e hoje aqui em Goiânia nós estamos tentando contribuir com uma reflexão, porque outrora todos nós aqui já estaríamos queimando em fogueiras, né? E hoje nós precisamos trabalhar de cabeça erguida, sempre para diante. O conhecimento é vasto. Esse caso aí do rapaz do Dreno, para mim foi de um aprendizado. Nós não conhecemos a engenharia formidável que somos constituídos, desde a bioquímica, ao vento que tem dentro de nós, à emoção, ao campo bioeletromagnético, à consciência. Então, nós somos desbravadores e precisamos caminhar sempre. Um abraço a todos. Quero agradecer aí a nossa colega, né, a Cleibson, muito interessante aí. E agora a gente vai chamar a Adeilde, né, que ela vai estar encerrando o dia de hoje, discutindo os parâmetros e as regras para o profissional terapeuta. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação técnica, acadêmica, sobre cursos livres, carga horária, tabelas, sobre a ozonoterapia, a legalização e tudo mais. A Adeilde vai explicar para nós. Vamos concluir uma parte importante. Quero convidar o Lorival, cadê o Lorival? E o Glebson estão aqui de volta. Esqueceram das placas deles, né? E o Glebson vai falar também do livro dele. Está aqui o livro dele, né? Vai nos apresentar esse livro, Glebson. Está à disposição, eu não sei como quanto que você vai cobrar. Então, ele está aqui para quem quiser aproveitar e dar o autógrafo, porque eu acho que é importante. Tem poucos livros, eu acho que todo mundo deveria, né, pegar o seu, né? E aí, Glebson, como é que vai? Eu não sei como é que você vai fazer. Então, em nome da FENAT, né, e da Adeilde, nós vamos dar de presente esses livros aqui. Então, vamos testar, né? Vamos testar. E eu vou convidar a nossa conselheira fiscal, Elisa, para entregar a placa do Glebson. Cadê os fotógrafos de plantão? Gente, quanta honra entregar esse presente para ele. Glebson, amei a sua palestra, fantástico. Vamos mais esse tipo de interação, porque eu trabalho muito no dia a dia.